Então agora vamos à parte de planejamento fatorial fracionário aqui do livro do professor Benício Barros, né? Como fazer experimentos. Deixa eu abrir aqui o R, né? Já fiz bastante coisa aqui. Vou mostrar para vocês aqui algumas linhas de códigos para gerar a matriz de planejamento aqui para esse planejamento fatorial 2 elevado a 4 menos 1, planejamento fatorial fracionário. Então a matriz de planejamento, vou pegar aqui só essas 5 primeiras colunas, né? Então a primeira coluna aqui, sinais de mais, a segunda coluna mais e menos alternados, a terceira coluna e a segunda e a terceira coluna aqui, e a quarta coluna, se você não está entendendo, porque eu só estou explicando como eu fiz no software, né? A ler o livro do Como Fazer Experimentos, né? Benício Barros Neto. A quarta coluna é o produto das colunas 1, dos sinais das colunas 1, 2 e 3, né? Então vamos gerar aqui. Eu vou usar essa biblioteca ALG Design. Eu vou criar esse objeto aqui com essa função gen.factorial. Vou criar aqui, vou partir de um planejamento fatorial de 3 variáveis em 2 níveis. Eu já especifiquei aqui o nome das variáveis. Se você assistiu a aula passada, você vai entender do que eu estou falando. E aqui está a matriz de planejamento. Aí eu vou criar a coluna tempo, que seria a quarta coluna aqui, que é o produto das colunas 1, 2, 3. Então aqui, ó, coluna 1, que seria os sinais relativos ao fator concentração do ácido, coluna 2, os sinais relativos ao fator concentração de iodeto, coluna 3, concentração de peróxido. Vamos executar aqui, e aqui está. Eu vou salvar isso aí com o nome aqui da tabela, né? E aí a gente vai complementar manualmente aí, né? Opa, não é isso que eu queria abrir. Quero abrir o arquivo recém-criado. Então aqui está o arquivo. Vamos fazer pequenas modificações. Aqui eu vou criar uma primeira coluna aqui que é ensaio. Vou tirar essas aspas aqui, acho que não é necessário. Acho que pode gerar algum tipo de erro. Vou incluir a coluna resposta. Resposta ou respostas? Deixa eu ver aqui como é que eu estou usando. Resposta. Então, vou incluir a coluna resposta. Vou incluir aqui a numeração dos ensaios, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora eu preciso colocar aqui os respectivos rendimentos que estão aqui, né? Eu vou fazer isso tudo manualmente. Então aqui 52, 86, 201, 201, 113, 122, 66, 185 e 286. Espero não ter errado nada. Então vou apertar aqui em salvar. E aí o resto acho que é tudo igual fizemos nos casos anteriores, né? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos rodar. A parte de gráfico vai ser mais complicado visualizar, afinal esse é um planejamento fatorial fracionário. Aqui a tabela eu nomeei como tabela 44, né? Deixa eu ver aqui.
4,3. 4,3. Mas aqui, mas na verdade seria 4,4. Deixa eu renomear ali. 4,4. Pronto. Agora vamos lá. Aqui. 4. Deixa eu abrir aqui. Então, criei aqui o objeto dados. Aqui estão os dados aqui referente a um planejamento fatorial fracionário, né? Então, a gente partiu de um planejamento fatorial 2 ao cubo completo. E essa coluna aqui desse fator tempo corresponde ao produto das colunas ácido, iodeto, peróxido. E vamos rodar aqui para ver se os resultados ficam consistentes com o que nós temos aqui no livro do professor Benício. Interpretação e tudo mais, leia o livro, aqui é só para ver como roda o software. Vou eliminar a primeira coluna, que não interessa. Os gráficos de interação aqui eu nem sei se farão sentido nesse planejamento fatorial fracionário. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui, interação peróxido ácido. Então, na verdade aqui você tem a questão do confundimento. Por exemplo, a gente sabe que a interação peróxido, concentração do ácido é negligenciável. A gente já viu isso no planejamento fatorial completo. Porém, aqui como você tem o efeito do confundimento, os gráficos de interação podem mostrar interações onde, na verdade, não havia antes. Então, até vamos desconsiderar esse gráfico e simplesmente ir direto ao assunto. Aqui no caso, como fez o professor Benício, ele calculou apenas os efeitos principais e as interações entre dois fatores. Não foi para interações, não calculou interações entre três fatores, simplesmente porque essas interações entre três fatores são confundidas com os efeitos principais nesse planejamento fracionário. E vocês já sabem também que as interações entre dois fatores são confundidas entre si, né? Se você ler o livro, assistiu minha aula. Então, assistiu minha aula sobre planejamento fatorial fracionário. Então, isso aqui eu nem vou rodar isso aqui, essa parte aqui de gráfico normal dos efeitos. Provavelmente vai sair alguma coisa sem muito sentido. Deixa eu rodar de novo aqui. Então, é até meio que uma armadilha eu tentar interpretar esse gráfico aqui para um planejamento fatorial fracionário. Dá a impressão que só o iodeto e a interação ácido-tempo são importantes, mas na verdade a gente viu lá que o ácido não é importante. Então vamos fazer o seguinte: esqueçam os gráficos para esse planejamento fracionário e vamos direto ao modelo de regressão, que nesse caso nós vamos usar isto aqui, esse aqui. Aliás, os demais, como eu vou passar para os meus alunos, o resto acho que eu vou até deletar aqui para não gerar confusão, porque aluno faz bastante confusão, né? Sabe como é que é? Então vamos eliminar aqui só para calcular os coeficientes da regressão. Então aqui está. Deixa eu ver os gráficos aqui de... acabei apagando um monte de coisa aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Dados. Pronto. Vou deixar só a parte de regressão, que eu creio que seja importante, isso aqui. Então vamos ver aqui se os resultados saíram condizentes com os resultados aqui do livro do professor Benício. Aqui estão os contrastes, deixa eu diminuir um pouquinho, né? Legal. Então vamos lá. Média de todos os ensaios, 138,875, ácido menos 1,25. É claro que aqui, nessa tela em azul, né, no R, você tem os parâmetros da equação de regressão. E na tela em branco, aí no trecho do livro do professor Benício, você tem os efeitos que correspondem a efeitos
quando a variável, a variável codificada varia em, digamos, 2 unidades, enquanto que para o modelo de regressão varia em 1 unidade, por isso aqui é metade dos valores. Mas, que eu vejo aqui é tudo bastante consistente, como esperado. Será que está tão consistente assim? Deixa eu pensar. Ácido. A gente tem um probleminha aqui, que é o seguinte, olha. A gente vê que o efeito ácido, a interação o efeito principal, concentração do ácido, não é significativo. Porém, como é um planejamento fatorial fracionário, ele acabou superestimando aqui as interações envolvendo o ácido, o efeito ácido. Isso é um problema, mas nesse caso a gente tem a sorte de que o efeito principal ácido, concentração do ácido, não é significativo. Então é muito, muito, muito improvável que esse efeito ácido apresente alguma interação de 2 fatores com um segundo fator aí significativa. Então isso aqui é um artefato e como nós temos 8 ensaios e a equação de regressão para esse modelo aqui envolveria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parâmetros. Então, com 8 ensaios apenas, né, 8 graus de liberdade apenas, o algoritmo para o cálculo dos parâmetros do modelo de regressão falha. Então, como nós já sabemos que a concentração do ácido tem um efeito negligenciável sobre a resposta, então vamos fazer o seguinte, vamos customizar isso aqui, mudar um pouquinho aqui, colocar explicitamente só o que nos interessa. Então aqui, ó, no modelo L, aqui na função LM, resposta corresponde ao y, né, a sua variável dependente, e ácido, iodeto, peróxido e tempo, as variáveis independentes. Então vamos pôr aqui ácido. Então depois do tio, ao invés de ponto para contar todas as variáveis, eu vou manter aqui ácido, iodeto, peróxido, tempo, e aí vamos verificar aqui a interação iodeto, peróxido, iodeto, tempo e peróxido, tempo. Eu posso fazer o seguinte também, embolado, que não vai gerar erro se eu der um enter aqui para ir para a próxima linha. Vamos comparar com os dados. Então, nesse planejamento fatorial fracionário, nós temos 8 ensaios apenas. E o modelo que a gente rodou anteriormente, acho que tinha 10 ou 11 parâmetros, né? Então ele falha em estimar todos os parâmetros. Então aqui nós temos, ó, lembrando que esse aqui tem que ser metade do valor do que tem aqui, exceto a média de todos os ensaios, que bateu perfeitamente. E se você multiplicar isso aqui tudo por 2, vai ter que resultar nisso aqui e nisso aqui. E resulta. Certo. Bom, nós temos então aqui, nós desprezamos o fator, as interações entre o fator ácido, as interações de 2 fatores envolvendo o fator ácido, e eu não sei se a interação envolvendo peróxido e tempo
significativa, talvez não, provavelmente não, porque ela é bem menor do que as outras interações, a magnitude, ó, tipo aqui 8, alguma coisa, as outras 20 para cima, aqui obviamente está metade. Mas até vou fazer uma coisa aqui, só para ver se eu consigo, quantos parâmetros eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou eliminar aqui o fator ácido para ver se ele estima o erro. Vou fazer essa experiência aqui. Então eu vou eliminar aqui esse fator ácido da regressão. E aí eu acho que como nós vamos ter 8 graus de liberdade para 7 parâmetros, acho que ele vai conseguir calcular o erro. Vou chamar isso aqui, esse objeto de Model 4. E aqui o sumário dele, né? O resumão. E vamos executar. E agora ele estimou o erro. E os valores P, né? Então você vê que a interação peróxido-tempo parece não ser estatisticamente significativa. Iodeto-tempo é menos significativa. As interações aqui, você vê que os valores P estão um pouquinho acima do nível de significância 0,05, mas pouca coisa. Mas a gente vai tomar como significativas essas interações. Bom, acho que por essa aula tá bom, né? Agora detalhe, só lembrando, se o fator ácido fosse significativo, então você teria que fazer mais ensaios, completar o planejamento fatorial, fazer mais 8 ensaios, completando os 16 ensaios, porque você não teria como verificar a questão do confundimento aqui, se, por exemplo, essa interação 1,3 e 4, já que você tem um confundimento aqui entre as interações de dois fatores. Nesse caso, por sorte, o fator 1 não é significativo, então nós negligenciamos as interações envolvendo esse fator. Então, até a próxima. Decidi gravar um complemento aqui, né? Bom, a gente usou a função LM para calcular digamos assim, os contrastes, né? E aí vimos que, como nós temos 8 experimentos, apenas 8 graus de liberdade, 8 pontos, digamos assim, o algoritmo aqui da função LM, que inclusive você pode executar essa linha aqui, ponto de interrogação LM, aí vai aparecer aqui o help para você ler sobre isso, ele não consegue calcular os 8 contrastes como foi calculado aqui. Porque aqui nesse caso, o professor Benício seguiu o algoritmo para cálculo dos efeitos, que você pode revisar aí no capítulo 3 do livro dele. Como fazer experimentos, né? Benício Barros Neto e outros, tem mais 2 autores, mas enfim. Então, ele simplesmente pegou a matriz aqui dos coeficientes de contraste, a transposta dela, e multiplicou pelo vetor coluna aqui, y, das respostas. Então, eu já adiantei o código aqui para fazer esse adendo, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar e criar o vetor y, que vai ser as respostas. Eu criei aqui, só que eu vou transformar em um vetor do tipo data frame. Tá aqui, as respostas, né? Eu vou eliminar a sexta coluna aqui da matriz de dados. Vou eliminar. E vou criar uma matriz X. Vou chamar aqui de X minúsculo por enquanto. Que seria com o mesmo conteúdo da matriz de dados. Só que aqui, repare que nós temos apenas os sinais para o cálculo dos efeitos principais. Mas nós precisamos, para reproduzir aqui o que fez o professor Benício, os sinais relativos aos produtos de colunas para cálculos das interações entre dois fatores. Então,
eu já tenho o código aqui, como que eu vou fazer isso? Então eu crio a coluna aqui para interação ácido e iodeto, como sendo o produto da coluna ácido pela coluna iodeto da matriz X. A interação aqui ácido-peróxido é o produto da coluna ácido da matriz X pela coluna peróxido da matriz X. Então vou executar todas essas linhas aqui, são 6 linhas, porque são 6 interações de 2 fatores. E vamos dar uma olhada aqui como ficou. Aqui está. Só tem um detalhe aqui, eu preciso de uma coluna, a coluna I, com os sinais positivos. Então eu tenho aqui, depois eu passo para vocês o código. Então eu vou chamar aqui de coluna I. Melhor, né? Coluna I. Então eu vou gerar essa coluna I, ó, apareceu aqui, que eu vou agora com esse comando acrescentá-la à matriz. Na verdade aqui eu estou criando uma nova matriz X maiúsculo. Então eu vou pôr aqui coluna I, com esse cbind, eu vou então pegar a coluna I que foi criada e concatená-la com a matriz X minúsculo. Então vamos lá e vamos dar uma olhada. Transformar, peraí aqui, o X maiúsculo é essa aqui, né? X maiúsculo. Então aqui está a coluna 1 e a coluna I e os sinais aqui referentes às interações entre dois fatores e os sinais dos efeitos principais. Aqui para fazer o produto de matrizes, aliás, uma curiosidade aqui no R, o operador para produto de matrizes é isso aqui. Eu vou transformar isso aqui, como está em data frame, é um objeto, digamos, do tipo data frame, eu vou precisar transformar isso em matriz. Então vou transformar o x em matriz, o y em matriz. E aí vou criar essa nova matriz aqui de contrastes, que seria o produto da transposta de x, que é a matriz dos coeficientes de contraste, por y. Y é um vetor de respostas, né? Isso está lá no capítulo 3 do livro do professor Benício. Revisem. Vamos ver, eu vou, aliás, executar só agora aqui, ó, com contrastes. Você vê que os valores ficaram diferentes dos contrastes obtidos aí no livro. Por quê? Aqui estão, né? Por quê? Bom, são 8 ensaios nesse planejamento fatorial 2 a 4 menos 1. Então, o primeiro valor aqui eu tenho que dividir por 8. E como cada fator foi variado, digamos, em 2 níveis, então 4 ensaios, o peróxido estava no nível alto, 4 ensaios, o peróxido estava no nível baixo, por exemplo. Então, as demais linhas eu divido por 4 e a primeira por 8, para obter a média de todos os valores. Então aqui, ó, o primeiro elemento aqui eu vou dividir por 8, e os demais elementos, então aqui, exceto aqui o primeiro, eu vou dividir por 4. E aí vamos dar uma olhada como ficou. Então aqui está, vamos ver se bate. Acho que bateu, né? Então é isso aí, né? Sucesso. E aí leiam o livro, né? Leiam o capítulo 3 e o capítulo 4 para vocês conseguirem terminar o trabalho de vocês. Então até a próxima.